Boa noite, povo de Deus. Um abraço a todas as mães, em especial a minha que está assistindo. Pega a sua Bíblia, querido. Levanta ela bem alto. Vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, ó Pai, que traz sobre nós o entendimento da Tua palavra. Ministra, Pai, aos nossos corações nessa noite. Nós queremos, ó Deus, ser completamente transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Ó Deus, e que a Tua palavra possa ser a semente que cai em terra fértil nos nossos corações. Possa produzir frutos em nós e através de nós, ó Pai. Que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler o verso 35. Diz assim o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Do outro lado tinha a terra dos Gadarenos. E na terra dos Gadarenos haviam 2 homens endemoniados. Quando a gente lê os evangelhos de Marcos e Lucas, o texto nesses 2 evangelhos diz que tinha um homem endemoniado. Mas quando você lê Mateus capítulo 8, no verso 28, lá diz que haviam 2. Não é que há uma contradição na Bíblia, não é isso, mas Mateus ele está nos dando um quadro mais amplo, um quadro maior do que Marcos e Lucas. Marcos e Lucas, eles falam daquele homem ao qual, digamos assim, parecia estar mais endemoniado entre os 2. Mas esses 2 homens, eles eram tão endemoniados, mas tão endemoniados, mas tão endemoniados. Meu irmão, o trem ali era tão feio, traduzindo para vocês, a coisa era tão feia, que o verso 28 de Mateus 8 diz: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes, mas tão ferozes eles eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Hoje nós vamos falar sobre o reino invisível. Aqueles homens, eles eram tão ferozes que ninguém conseguia passar por aquele caminho. E essa palavra ferozes, do grego kalapos, ou kalapós, tem o sentido de perigo. Se refere a eles como animais incontroláveis e imprevisíveis. E eles já tinham trago medo naquela região.
eles já tinham deixado o povo ali em pânico. Tinha tanto medo, que o texto ali está dizendo que eles não podiam passar, ninguém passava por aquele caminho. Era como se aquele caminho ali tivesse sido inutilizado, de tanto medo que o povo tinha daqueles dois homens. Quando alguém passava ali, esses dois endemoniados saíam das cavernas e aterrorizavam os viajantes. Ninguém queria pegar aquele caminho, ninguém queria passar por aquele lugar. A região inteira, ela estava debaixo da ação de um espírito de medo. Então Jesus vira para os discípulos e fala: vamos para o barco e vamos passar para o outro lado. A Bíblia diz que um desses homens tinha tanto demônio, que o texto diz que ele tinha uma legião. Para você ter uma ideia, uma legião é um termo que descreve um pouco mais de 6.000 soldados romanos. Ou seja, esse homem, ele tinha uma infestação de mais ou menos 6.000 demônios. Como que pode, né, irmão? 6.000 demônios dentro de um homem, de uma pessoa. E aí eu te faço a seguinte pergunta: se esse cara tinha a capacidade de suportar 6.000 demônios, imagina a capacidade de suportar Deus dentro dele. Só uma pessoa entender. Meu irmão, você precisa entender. Nós temos uma capacidade espiritual enorme. Imagina que se dentro de um homem podem estar 6.000 demônios, imagina a manifestação do poder de Deus. Imagine, irmão. Então Jesus fala: passemos para o outro lado. Ele queria chegar ao seu destino. Jesus, ele deu uma direção, falou: olha, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Ele deu uma palavra. Assim como ele liberou uma palavra para você quando você veio para ele. Assim como ele liberou algo sobre a sua vida quando você entregou sua vida para ele. Quando você começou a buscar a Deus, Deus liberou palavras, Deus liberou promessas. Deus disse que ia fazer na sua vida e através da sua vida, meu querido. E se ele falou, ele vai cumprir. Mas a Bíblia diz que no caminho aconteceu alguma coisa. Marcos capítulo 4, verso 37 e 38. Marcos 4, verso 37 e 38. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas batiam no barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? O texto diz, no verso 37, que se levantou. E quando nós lemos isso no grego, é a palavra ginomai. O entendimento desta palavra é sobre algo que te pega
de guarda baixa, é algo que te pega de surpresa, é algo que te pega totalmente desprevenido. E se a gente fosse traduzir de uma forma adequada, a gente poderia dizer que, de repente, do nada, nos pegou totalmente de guarda baixa, totalmente desprevenido, uma tempestade. É quando você não espera que algo aconteça e aquilo acontece. Quem aqui já tomou susto? Você não espera aquilo ali. Aquilo te pega desprevenido. Aquilo te pega de guarda baixa. Aquilo te pega, com uma expressão que o povo utiliza muito, com a calça na mão. Não é assim que fala? Vocês conhecem a expressão aqui? Ah, bom, achei que eu estava falando língua estranha já. Você é pego totalmente desprevenido. Então, eles foram pegos totalmente desprevenidos. E preste atenção, algo interessante, o texto não fala nada de chuva. O texto fala de uma tempestade de vento. E a palavra vento usado aqui, no original grego, é a mesma utilizada para turbulência. Eles podiam sentir o efeito, mas não conseguiam ver a origem. O texto diz que era uma grande tempestade. O grande no grego é megalo, que significa algo enorme, nunca visto antes. E é isso que pega eles no meio do caminho. Vale lembrar que os discípulos de Jesus, a maioria deles eram homens do mar. Os caras conheciam aquele lago, eles viviam em cima daquilo ali. Eles sabiam se podiam ir navegar ou não. Ou seja, quando Jesus vira para eles e fala, passemos para o outro lado, com certeza os que tinham a habilidade do mar, os que conheciam o mar, eles deviam ter olhado para o céu, olhado a condição climática. Falei assim, dá para navegar. Vamos embora. Dá para ir. E essa experiência com eles foi marcante. Só uma observação, que quando na segunda vez eles precisam entrar no barco, e a Bíblia vai falar que Jesus não fala com eles, passemos para o outro lado na segunda vez. O texto diz que Jesus impeliu, ou seja, obrigou. Porque a primeira vez foi traumática. O tempo estava bom, estava tudo certo, estava tudo ok, do nada uma tempestade. Se fosse uma noite ruim para pescar, dificilmente, meu irmão, eles sairiam naquela noite. Então, se eles começaram o trajeto, é porque era uma noite perfeita para navegar. Os céus estavam limpos, e eles entraram no barco. E quando estavam no meio do lago, do nada, pegando eles de surpresa, se levanta uma grande tempestade. Se eles fossem explicar a tempestade naturalmente ali, naquele momento, naquela região onde eles estavam, seria porque naquela noite, aos olhos deles, os ventos vieram de umas montanhas próximas ao mar e desceram muito forte e agitaram as águas. Mas quando nós lemos no versículo 37, o texto ele diz que as ondas batiam no barco. A palavra batiam no grego é epibalo. Ep significa por cima e balo significa jogar como uma bola ou atirar como uma pedra. E quando você junta essas duas palavras, elas nunca descrevem uma atividade da natureza. Essas palavras descrevem o que uma pessoa ou uma entidade faz. Pegar uma coisa nas mãos e atirá-la contra outra pessoa. Nessa noite parecia que o barco deles era o alvo, irmão.
Parecia que o barco deles ali era o centro das atenções. Tem momentos na nossa vida que parece que nós somos o centro das atenções. O que se levanta de tempestade, é na verdade. Bate de um lado, bate do outro, porque quando você vai olhar aqui no texto, as ondas, elas batiam no barco vinda de todas as direções. De todos os lados vinham as águas e batiam. Tem hora da nossa vida que parece que a gente está apanhando de tudo quanto é lado. De tudo quanto é jeito. De todos os lados. Então essa tempestade, ela não tinha nada de natural. Os discípulos então começam a tirar a água do barco, desesperados por causa das ondas. Eles estavam em um barco indo para o outro lado. Para quê? Para que uma missão fosse cumprida. Eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo. Você precisa entender uma coisa, meu irmão. Quando você está prestes a viver um rompimento, quando você está prestes a viver um novo momento em seu ministério, esta é a hora que Satanás vai vir para cima de você com tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é relevante no reino, e meu irmão, ser relevante no reino tem a ver com vidas que você tira do inferno. 3 lá no fundo entenderam. Vou te falar de novo. Se você é relevante no reino, e ser relevante no reino de Deus tem a ver com a quantidade de vidas que você tira do inferno. Isso é ser relevante no reino. Satanás se levanta. Agora, se você não faz nada para ganhar uma alma para Jesus, Satanás não perde tempo com você. Aquele momento que os irmãos chegam, pastor, o inimigo se levantou com fúria contra a minha vida. E o diabo levanta a mão pedindo permissão para falar. Fala, eu não. Tem nada a ver com isso. Não preciso me preocupar com esse daí. Meu irmão, quando você está buscando a Deus, você está rompendo o ministério, quando você está cumprindo o seu chamado, quando você está avançando em Deus, quando você está a ponto de passar para um outro nível ministerial, um outro nível espiritual, quando você está prestes a alcançar lugares em Deus, aos quais você nunca chegou antes, nessa hora o inimigo vem para cima de você. Ele vai te atacar. Nessa hora ele vem com tudo. E o que nós vemos é que quando isso acontece, a gente está ali, está buscando a Deus, nós estamos clamando, nós estamos adorando, nós estamos buscando, a gente está crescendo espiritualmente, estamos crescendo em Deus, e na hora desse rompimento, na hora que as lutas vêm, a gente desiste. A gente desanima. A gente não aguenta. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós temos que tomar autoridade sobre o vento e as ondas vão nos obedecer. Verso 38 de Marcos 4 diz: Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, que absurdo! Nós estamos quase afundando, o senhor está dormindo? A coisa está feia para o nosso lado, nós vamos morrer aqui nesse negócio, e o senhor está dormindo. Meu irmão, nesse texto até a almofada é importante. Porque no grego descreve que era uma almofada bem pequena para Jesus dormir em cima dela. E ele tinha que se encolher inteiro, quase em posição fetal, para poder dormir. O que nos diz
que no momento da tempestade, Jesus estava dormindo profundamente. Profundamente. E os discípulos acordaram ele. E a palavra acordar aqui, no grego, é a mesma utilizada para ressurreição. Você precisa entender, irmão, que aqui, né, o acordaram Jesus não foi assim, Jesus, queria te incomodar, não. Mas é porque está rolando uns trem esquisitos aqui, nós vamos afundar. A versão da Bíblia é a tradução lá de Minas, viu, gente? Nós vamos afundar, Jesus. Se o Senhor não se importar, o Senhor podia nos ajudar? Eles não foram gentis com Jesus. Eles não foram acordar ele gentilmente. Eles estavam completamente desesperados, irmãos. Desesperados. Eles quase que arrancaram Jesus da almofada. E eles, em um estado de pânico, dizendo, mestre, não importa, não te importa que pereçamos. O que eles estão dizendo com isso? Aonde está o seu cuidado? Aonde está a sua atenção? O Senhor não se importa com a gente? E é no meio da tempestade, é no meio que a coisa está difícil para o nosso lado, é no meio ao qual nós estamos no meio do ataque, nós estamos próximos de passar para um outro nível, de passar para um outro estágio, ao qual nós sofremos o ataque. Quando o ataque vem, a gente vira para Deus e fala, esqueceu da gente? É ou não é, irmão? Deus não se importa mais comigo. Ele me abandonou por completo. Mestre, não te importa com a gente. E a palavra perecer aqui no grego significa totalmente abolidos. Senhor, estamos sendo abolidos, estamos sendo feitos em pedaços. Qual que é o problema com você? Não há nenhum cuidado em você para conosco. Senhor, você não vê que seremos feitos em pedaços no meio dessa tempestade? E quantas orações, meu irmão, de ó vida, ó céus, ó azar, você já fez na sua vida? Pior que é uma referência que só quem é velho vai entender, né? Quantas orações de murmuração você já fez, irmão? Quantas orações que você está ali, achando que você está no mais alto nível de espiritualidade, mas você, na verdade, está reclamando com Deus, porque Ele não fez do jeito que você queria. Não importa que pereçamos. Cara, Jesus está contigo no barco e você está reclamando, irmão. O mestre está no barco com você e você está reclamando. Quando a gente olha esse texto em Marcos, Mateus e Lucas, cada escritor conta essa passagem um pouco diferente. Em um deles, o texto diz, Senhor, Senhor, não te importa que pereçamos, e a palavra grega utilizada para Senhor aqui é Kyrios, que significa Senhor, o soberano, que está sempre no controle. Em outro, usa a palavra no grego que se refere a professor, professor, não te importas que pereçamos. No terceiro, não chama de Senhor nem de professor, mas sim de mestre, que vem da palavra grega epistate, que é uma palavra composta. Epi significa em cima e state, pedestal. Eles estavam dizendo, suba no pedestal e faça algo agora para nós. É uma necessidade urgente, faça algo, suba no pedestal e faça algo agora. E nós, em muitas situações, passamos por essas três fases. No começo falamos, Deus está no controle de todas as coisas.
é quando a situação aperta no começo. É quando a batalha começa. É quando a luta vem, a afronta vem. Nós estamos vindo de uma busca, nós estamos vindo de uma entrega, nós estamos vindo de um tempo com Deus. A gente tem buscado a Deus. E aí na hora que a luta começa, a gente fala, não, Deus está no controle de todas as coisas. Não, Ele não vai deixar eu sofrer. Não, o meu Redentor vive. É o começo. Deus está no controle, nós vamos passar por isso. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Só que o tempo começa a passar, irmão. E as coisas não são resolvidas. A tempestade está lá ainda. E nós tentamos entender o que o mestre, o que o professor está tentando nos ensinar com aquela situação. E a coisa ainda não se resolve. E a gente vai para o modo apelativo. Faz alguma coisa, Deus! Eu vou morrer! Faça algo, mas faça algo agora! A gente começa a dar ordem para Deus. Verso 39 de Marcos 4. O texto diz, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus ele fez algo nesse versículo, nessa passagem, que chocou os discípulos. Naquela noite, os discípulos estavam tirando a água do barco, suportando as ondas. Mas quando Jesus se levantou, ele ignora completamente as ondas. Ele se levanta, eleva a sua voz e repreende o vento. Jesus reconheceu que o problema deles não era com as ondas, não era um problema de turbulência, mas era um problema espiritual. E ao invés de lidar com os sintomas, ao invés de lidar com as circunstâncias, que normalmente, meu irmão, segura essa, são meras distrações. Jesus foi além do que era visível e tratou no reino invisível. Jesus repreendeu o vento. E é importante a gente entender essa palavra repreender. Principalmente para os pentecostais. Principalmente para os pentecostais. Vamos lá. No grego, repreender é a palavra eptimal. Ep significa contra. Carrega a ideia de algo que é agressivo. A segunda parte da palavra, timal, descreve a honra de uma pessoa. Então, quando você junta essas duas palavras, você está dizendo atacar a honra de outra pessoa, denegri-la, humilhar essa pessoa, envergonhar esta pessoa. No português nós usamos a palavra repreender, mas nós precisamos entender que Jesus não usou essa palavra. Jesus estava lidando exatamente na área onde Satanás caiu, no orgulho. Nós vemos muito isso quando Jesus se referia a demônios como espíritos imundos. Então, no reino invisível, Jesus está atacando a ação do diabo, ele está denegrindo a ação dele. O texto continua dizendo que ao mar, Jesus ele disse, ele não gritou com o mar, ele não esbravejou com o mar, ele disse, cala-te,
aquieta-te. Presta atenção nisso aqui, irmão. Porque na hora que você estiver no meio da tempestade, é o que você vai fazer, com a autoridade que há no nome de Jesus. No grego, significa ser amordaçado. O que significa que o mar, ele foi silenciado. Agora, a palavra grega utilizada para isso é quase impossível de traduzir. Olha que interessante isso aqui. Jesus, ele viu que o problema deles não eram as ondas, não era a turbulência, o problema deles era o vento. Ele viu através do reino físico, ele viu no mundo espiritual que o problema deles era o vento. Então, o que ele faz com o vento? Ele repreende o vento. E se a gente fosse traduzir literalmente, essa ordem que ele dá é cala-te e aquieta o mar. É como se Jesus se levantasse e falasse assim, ele repreendesse o vento e para o mar ele fizesse. E houve grande bonança. Ou seja, depois que ele lidou com o reino invisível, irmão, presta atenção nisso aqui. Depois que ele lidou com o reino invisível, nenhuma palavra foi necessária para tratar o problema natural. Você está entendendo isso, irmão? Depois que ele tratou no reino invisível, que ele viu o problema deles é o vento, o ataque está vindo do vento, as ondas, a turbulência, é para tirar a atenção deles de onde vem o problema. Então, da onde está vindo o problema? Eu te repreendo, e o resto, eu não vou gastar minhas palavras com o natural, eu vou com as minhas palavras no sobrenatural. E a Bíblia diz que o vento cessou, e a palavra cessar, ela significa render-se numa luta. O que nos mostra que não era uma tempestade natural. Nos fala de alguém que ficou exausto e que se rende numa luta. O vento se rendeu, o vento ele se entregou, o vento ele desistiu, a força invisível, ela sai do caminho. Ela sai do caminho. O vento cessou e houve grande bonança. Meu irmão, para toda grande tempestade, há uma grande bonança. Tinha grande tempestade. Jesus venceu a grande tempestade com uma grande calmaria. Nós precisamos entender isso. Se houver uma grande doença, Jesus virá com uma grande cura. Se houver um grande problema financeiro, Jesus virá com uma grande provisão. Meu irmão, a tempestade, ela é vencida e vem grande bonança. Marcos 4:40, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A palavra temeroso no grego significa covarde. Por que são tão covardes? Como não têm fé? Jesus está dizendo para eles assim, vocês poderiam ter feito exatamente o que eu acabei de fazer. Vocês estão entendendo isso? Acho que não. Por que vocês são tão covardes? Por que vocês estão deixando se levar pelos ataques, pelas afrontas? Vocês estão olhando para as circunstâncias. Achem o problema no reino invisível e façam exatamente o que eu fiz.
Deixa eu te falar uma coisa, quando ele fala que nós faríamos as mesmas obras que ele fez, ainda faríamos maiores, meu irmão, isso significa que você tem autoridade, através do nome de Jesus, para dar ordem para o vento cessar e a tempestade acalmar. Verso 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles reconhecem que Jesus tinha autoridade sobrenatural e até o reino invisível se alinhou. Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma palavra aparece aqui no versículo 5, que é a palavra contra. Quando uma palavra aparece repetidas vezes, é para dar ênfase, irmão. Nesse texto, todas as vezes aparece a palavra grega prós. Essa palavra descreve algo que está bem à frente, algo próximo, em contato ou algo que é muito íntimo. Por exemplo, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui a palavra com é a palavra prós, que nesse texto traz o entendimento de, no princípio era o verbo, e o verbo estava face a face com Deus. Isso descreve intimidade entre os membros da divindade. Agora, essa palavra que descreve intimidade entre os membros da divindade é usada por Paulo para descrever intimidade ou contato próximo que vamos ter com forças invisíveis. O problema é que o crente, ele caminha como se não houvesse o sobrenatural. O crente caminha como se não existisse o sobrenatural. Ele caminha como se fosse assim, como se algo acontecer, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer o que Jesus fez. Tempestade, cesse, eu te repreendo e acalme o mar. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Na hora que a coisa começa a pegar, na hora que a coisa começa a apertar, ele corre e fala, pastor, socorro. E deixa eu te contar uma coisa, irmão. Não é que nós não vamos orar por você. Nós ora. Não é que nós não vamos aconselhar você. Nós aconselha. Não é isso. Então o que é, pastor? É que nós quer ver vocês virando para o vento e falando, eu te repreendo. Tempestade. Porque a Bíblia diz que Ele deu autoridade para mim e para você. Meu irmão, nós é doido para ver você usando essa autoridade, senhor. Nós é doido para ver você usando essa autoridade, dando ordem assim, o demônio vazando. Mas enquanto você não entender isso, quando você não compreender que Ele deu autoridade para você, para pisar em serpentes e espinhos, meu irmão, oh Jesus, você vai ficar correndo atrás, você vai ser o famoso crente 6 horas. Vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Ele tem autoridade para você, irmão. O nosso sonho é ver você utilizando essa autoridade. É o nosso sonho. É a nossa oração. É você ser usado por Deus com poder e graça, ousadia. Você está entendendo isso, irmão? Então existe um contato próximo com essas forças invisíveis.
Ele descreve essas forças como principados, potestades, príncipes das trevas, deste mundo, maldades espirituais nos lugares celestiais. E ao usar a palavra prós, Paulo nos diz que o conflito espiritual é algo próximo que se levanta contra você. No grego o texto não diz, não lutamos contra. No grego, recebe essa aí, Vaso. O texto diz, a luta é para nós. Eu sei que meia dúzia já repreendeu aqui. No grego, não é, não lutamos contra. No grego, a luta é para nós. Então, você que foge das batalhas espirituais, sinto lhe informar, em algum momento, você vai ser empurrado para dentro dela. Pastor, vira essa boca para lá. Em algum momento, você vai ser empurrado para ela. Em algum momento, você vai ser empurrado para ela. Em algum momento, você vai ser empurrado para ela. Meu irmão, desculpa. Desculpa, irmão. O texto diz que a luta não é contra carne e sangue, porque carne e sangue é distração, querido. Você está entendendo isso? Carne e sangue é distração, são apenas os sintomas, mas atuando por trás do problema físico, há outras coisas trabalhando. Nós precisamos tirar os olhos das distrações e lidar com o reino invisível. Nós precisamos tirar os olhos das distrações. Nós temos que atacar na fonte, no reino invisível. Tem gente que leva a vida como se ele fosse o corpo, que tem uma alma e tem um espírito. Deixa eu te contar uma coisa, você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. A moça da plaquinha do UFC já levantou ali 5 minutos. Amém, gente? Nós precisamos ter esse discernimento. Não olhar para as distrações. Não olhar para aquilo que está fazendo o barulho à nossa volta. O barulho à nossa volta é a distração. O que está agindo por trás? O que está movendo por trás? É isso que nós precisamos atacar. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos, querido. E você que tem medo, né? Passa um vulto perto de você, você acha que é demônio. Você que treme de medo dessas coisas, irmão, em nome de Jesus, isso vai acabar na sua vida. Isso vai acabar na sua vida. Essa noite Deus vai lançar fora todo o medo. Nós vamos ter homens e mulheres de Deus, corajosos. Corajosos. Instrumentos na mão de Deus. Que vão saber lidar no reino invisível. Essa noite, meu irmão, é a noite ao qual você vai se apropriar. Você vai tomar posse da autoridade que Deus deu para você. Você vai tomar posse dessa autoridade.